Fala, meus queridos! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja sendo muito bem aproveitado por cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Para quem não me conhece, me chamo Will. Aqui embaixo está o meu nome, e por uma coincidência, né? Também é o nome do canal. Sejam bem-vindos, meus queridos amigos. Eu vi essa matéria aqui hoje, sabe? Eu vi essa matéria aqui, fiquei pensando assim, cara, mas que loucura é essa, velho? Que loucura é essa daí, cara? Governo BD recebe dossiê de acadêmicos com alerta de versão mais extrema de ataques ao Capitólio no Brasil. Você tá olhando isso aqui e tá pensando mais ou menos assim: ô Will, por acaso alguém fez um documento e entregou ao governo de outra nação falando fazendo futurologia sobre coisas que aconteceram nessa nação? Exatamente, meu caro amigo. Exatamente. Umas pessoas, para mim, uns doidos varridos, certo? Elaboraram um dossiê maluco, ok? Um dossiê que, para mim, deve ter o mesmo nível de intelectualidade do dossiê feito pelo Luciano Ayan, sabe? Vocês lembram do Luciano Ayan que virou poeira, virou pó de estrela? Luciano Ayan que sumiu, desapareceu, tomou chá de sumido, né? Que ele, né, sumiu, evaporou, escafedeu-se, sabe? Luciano Ayan. Dossiê esse que motivou uma CPI que está enterrada, né? CPI que vai acabar, né, com a passagem do tempo desse ano. E um inquérito esse que eu mostrei agora há pouco do Bonitão. Alguém fez um inquérito, perdão, desculpem. Alguém fez um dossiê e levou para representantes de outra nação. Amigo, olha, na boa, cara, sendo franco contigo, se tu quer um ataque verdadeiro à democracia de um país, é justamente tu pegar, elaborar uma documentação e entregar para uma nação estrangeira. Me digam, alguém, deixa eu olhar o chat aqui. Alguém me explique, alguém me diga o porquê, como que isso acontece, né? O porquê que uma nação estrangeira iria interferir em outra. O que o autor desse dossiê aqui, o autor desse dossiê, ele quer? Ele quer que o governo americano faça uma invasão militar no Brasil para defender a democracia. É isso que o cara tá querendo. Para mim, isso é um crime de lesa pátria. Isso é a mesma coisa da Gleisi Hoffmann e na TV Al Jazeera denunciar o golpe. É a mesma coisa. Falar com outras nações, com qual o objetivo? A pessoa que elaborou isso aqui tá querendo que o Brasil seja invadido pelos Estados Unidos? Pelo amor de Deus, é uma loucura. É um absurdo, é uma loucura isso aqui. Ó, membros do alto escalão do governo João Bidê e do Congresso dos Estados Unidos receberam nesta semana um dossiê em que diversos acadêmicos e instituições da sociedade civil no Brasil e nos Estados Unidos pedem aos americanos que se mantenham vigilantes sobre o pleito de 2022 e priorizem as liberdades individuais e a democracia em sua relação diplomática com o país acima de interesses geopolíticos e comerciais. Meu amigo, o cara tá dizendo, a pessoa que fez isso daqui tá dizendo com todas as letras
que quer que um governo estrangeiro ingresse em terras brasileiras para supostamente resolver problemas. O Brasil é um país soberano. Esse tipo de coisa aqui, esse tipo de pedido, por exemplo, isso é ato de guerra? É invasão? Só para que vocês possam entender, por exemplo, as guerras platinas que aconteceram na região sul do Brasil, entre Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, as guerras platinas, tá? Eu não sou nenhum especialista, eu sempre li muito pouco. Mas assim, se eu não tô falando muita bobagem, tá? Se tiver alguém mais especializado, por favor, me corrija, certo? Mas eu acho que o Brasil acabou entrando na Guerra do Paraguai, e a Guerra do Paraguai era entre Uruguai, Argentina e Paraguai, certo? O Brasil entrou nessa guerra depois que o Paraguai passou com seus exércitos por território brasileiro, ok? Por dentro do território brasileiro, para chegar ao Uruguai sem autorização. E aí o Brasil entrou na guerra lá e cascou-lhe o sarrafo em cima de todo mundo, né? Que o Brasil, que tem gente que acha que o Brasil nunca guerreou. Cara, guerreou bastante e desceu o cacete em geral. Então, tipo assim, o que os caras querem? Os caras querem provocar um problema diplomático entre o Brasil e os Estados Unidos? É isso que os caras estão querendo? Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui, ó. Olha o que estão dizendo. Bolsonaro está criando condições para um ambiente eleitoral muito instável. E se perder, o mundo deverá lembrar o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio. E estar preparado para testemunhar uma versão provavelmente mais extrema disso no Brasil. Meu amigo, o presidente Bolsonaro deixou muito claro que vai acontecer tudo dentro dos termos legais e da Constituição. E eu tenho certeza, gente, eu tenho certeza que o presidente é capaz de ser eleito em primeiro turno, sem exagero. E o presidente Bolsonaro é o maior democrata que já governou o Brasil. Se ele não for reeleito, o presidente vai fazer a posse do poder conforme diz a Carta Constitucional, conforme diz a lei brasileira. Isso aqui não vai acontecer, sob nenhuma hipótese. Não vai acontecer de jeito nenhum. Tanto é que o presidente os militares e tudo mais estão fazendo todo o possível para que, quando tiver a contagem, falei isso na live de ontem, tu pode assistir na live de ontem, quando tiver a contagem, tiver tudo no dia lá em outubro, para que justamente não ocorra nada parecido com isso. O presidente Bolsonaro, ele nunca questionou resultados. Ele sempre deixou muito claro que quer mais segurança, que quer uma forma de que a escolha do povo brasileiro seja respeitada. O dossiê aponta semelhanças entre o comportamento de Bolsonaro e do Donaldão Lourão para chamar a atenção do governo dos Estados Unidos. Reminiscente da retórica do Donaldão em 2020, Bolsonaro já disse que pode não aceitar os resultados e tal. Bolsonaro falou isso uma vez há muito tempo atrás e já se corrigiu. Ele já disse, eu vou aceitar e pronto, não tem o que fazer. Ele mesmo falou, até tiveram algumas pessoas que ficaram de cara amarrada com ele, mas quer que o presidente diga o quê? Quer que o presidente brasileiro diga o quê? Ele vai ter que aceitar, gente. Não vai ter jeito. Por isso que eu falo, faz campanha pro presidente todo dia. Aqui, ó, tem 730 pessoas aqui. Se cada um de nós fizer a nossa parte, nós dobramos esse número de votos aqui pro presidente. Nós temos 730 votos para ele. Nós dobramos. Só nós aqui já somos 1.500 votos. Certo? Quase 1.500 votos. E aí? E assim a gente vai escalonando e tudo mais. Vamos em frente aqui, ó. O presidente brasileiro e tal, para aí. Ó. No Brasil, o presidente Bolsonaro fez campanha pela coisa impressa.
Uai, não pode? Fez campanha, teve votação, foi arquivado, encerrou o assunto. Bolsonaro não ficou dizendo, porque tem que ter, tem que ter, tem que ter. Tem que ter impresso, tem que ter impresso. Não ficou fazendo isso. Aconteceu a campanha, foi o Congresso brasileiro se manifestou, do meu ponto de vista, de forma equivocada contra a impressão. Mas beleza, isso está dentro da lei, não há problema nenhum. Qual o problema de ter uma alteração legislativa? Foi exercida a cidadania, vamos falar desse jeito. Chegou a promover um desfile de tanques em Brasília, enquanto o Congresso decidia o que ia acontecer em 2022. Cara, foi só uma passagem. Esses tanques saíram do Rio de Janeiro. Olha o caminho que esses tanques fizeram. Saíram do Rio de Janeiro, os blindados, né? E passaram por Brasília. E de Brasília eles não ficaram lá. Eles foram embora. Foram embora lá para fazer o exercício militar. Só passaram e prestaram uma homenagem ali ao presidente que é de carreira militar. Só isso. Esta semana, o presidente brasileiro mais uma vez repetiu que as coisas lá têm problemas e que pode haver suspeição. Olha, alguém me mostra onde é que o Bolsonaro falou isso. O Bolsonaro, repito, só quer mais lisura. Bolsonaro, olha o que está falando a matéria aqui. Bolsonaro não está preocupado com a integridade, está tentando encontrar qualquer motivo para contestar resultado. Não vai acontecer nada disso. O documento, olha agora que interessante. Olha que interessante. Olha só. Deixa eu ver se está bom para vocês. Sim, está. O documento foi elaborado por professores da Universidade de Miami, Brown, Virgínia, da cidade de Nova York, entre outros, e compilado pelo Washington Brazil Office. Tá, entendi. Com apoio de organizações como Greenpeace. Tá, entendi. Associação Brasileira de Relações Internacionais. Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Agora eu tô entendendo esse dossiê tão terrível. Artigo de 19, Instituto Sou da Paz, entre outros, que a matéria não teve coragem de colocar aqui. Né? Que o cara, o repórter aqui pensou, esses aqui não vão colocar, entre outros. O texto qualifica o discurso do presidente brasileiro do último dia 7 de setembro como comício pró-golpe. Cara, o Bolsonaro não fez nada demais, cara. Nada demais. Aí estão falando aqui do Paul Joseph Watson, perdão. Seus constantes ataques de Bolsonaro às eleições devem levar governos internacionais a apoiar a democracia brasileira, afirma o documento que menciona ainda o aumento dos índices de desmatamento. O que tem a ver, cara? O que o desmatamento tem a ver? Os caras querem porque querem que venha um exército de fora, cara, sabe? Vocês lembram que durante o governo do PT, quem mandava no Brasil não era o governo criminoso do PT. Era o Foro de São Paulo que mandava. Sabe? Uma organização supranacional. O dossiê distribuiu na Casa Branca e todos os congressistas dos Estados Unidos no mesmo momento em que o presidente volta a colocar em dúvida e tal. Né? Vamos ter uma parte mais interessante aqui. Eles repetiram aqui o que o presidente Bolsonaro disse a respeito, que eu mostrei algumas coisas ontem, né? Onde é que tá? Pegaram um trecho aqui do Luiz Roberto Barroso, né? Onde é que tá aqui? Que falou mal das Forças Armadas, né? Inclusive o tal do dossiê coloca as Forças Armadas. Olha o que esse dossiê tá falando. Esse dossiê tá dizendo aqui que o exército é mau. Eles estão falando para outro país
que o Exército Nacional, o Exército Brasileiro, é do mal, né? É ruim, é uma coisa nefasta. Olha o que os caras estão falando. Ó, porque a declaração do Barroso, ela teve uma nota do ministro da Defesa. Pô, mas é claro, o cara fala mal da Força de Defesa do Território. É óbvio que o Ministério da Defesa vai se pronunciar. Em meio às tensões entre os poderes, em meados de abril, o TSE disparou pedidos a diversos órgãos internacionais para que sirvam de observadores. OEA, Mercosul e tal, não sei o quê. Né? Isso daí tudo bem, faz parte, isso daí sempre aconteceu. Agora, pedir para a União Europeia? A União Europeia é uma organização comercial, né? Ó, venham aí, ó, Zorópia, vem aqui olhar as coisas. Vem aqui, Zorópia, vem. Cara, não faz sentido, tanto é que o presidente disse, uai, vai chegar um japonês, um angolano, um sueco, o cara vai fazer o quê? Vai ficar olhando de longe, o cara apertar os botões lá, e depois de noite vai aparecer o resultado. O que o cara vai fazer? E aí? Ou eles vão ficar lá no tribunal principal lá pra averiguar tudo em detalhes. O que vão fazer, né? A gente não sabe. Os responsáveis pelo dossiê, no entanto, advogam que essa é a hora para a audiência internacional, especialmente americana, volte os seus olhos para o Brasil. Segundo Paulo Abrão, é um BR. Cara, eu não pesquisei nada do Paulo Abrão aí, tá? Mas eu não duvido que não encontre o cara envolvido com alguma coisa da esquerda. Mas com toda certeza deve ter. E deve ter bastante coisa. Eu nem me dei o trabalho de fazer isso, porque eu não queria estender muito mais as coisas, sabe? Mas assim, com toda certeza esse cara ele deve ter algum envolvimento com coisas da esquerda. Se é que ele mesmo não se define assim. Ex-secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Bom. E um dos diretores do Washington Brasil Office. Responsável pela elaboração do dossiê, alguns parlamentares americanos discutem a possibilidade de criar um grupo formal de amigos do Brasil para acompanhar o processo de escolha de outubro. Estamos chamando a comunidade internacional para olhar para o Brasil ainda antes da corrida começar e acompanhar o processo. A voz dos Estados Unidos respaldando o resultado de uma eleição é sempre muito importante para definir os cenários da comunidade internacional. Os mesmos comunistas que falam mal dos Estados Unidos agora querem que os Estados Unidos fiscalizem o Brasil. Dinheiro, graças a Deus! O meu querido amigo Marlon Hills Forsgreen, que é moderador aqui também, né? Grande amigo, assim como a Paula também, né? Minha Paula, que é muito querida. Fez uma doação aqui para o canal. Muito obrigado, meu amigo. Tamo junto, cara. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Tamo junto aí. Tamo junto, irmão. É nóis. Que se você quiser fazer uma doação, você pode fazer pelo Pix também ali, tá? Pode confiar no Live Pix, tá certo? Ou fazer um superchat, né? Muito obrigado. O dossiê foi remetido a BD por meio de alguns de seus principais assessores, como o conselheiro Jake Sullivan, tal, não sei o que, e tal e coisa, e etc. Meus amigos, olha o tipo de absurdo que eu mostrei aqui para vocês. Olha o tamanho do absurdo. As pessoas parece que não cansam de ir até outros governos, outros lugares, falar mal da própria nação, cara. Tipo assim, cara, o cara não tá preocupado com a reputação do país. O cara não tá preocupado com a nação brasileira. Não. O cara tem interesse em falar mal do Brasil. O cara tá fazendo futurologia, dizendo que vai acontecer assim, assado e coisa e tal, não sei o que. Não vai acontecer, gente. Não vai acontecer nem perto disso. Ontem eu mostrei aqui para vocês
um, a pesquisa, um print da pesquisa do Noblar, né? Eu mostrei para vocês um print que inclusive foi um print do Lisboa, era um tweet do Lisboa que ele printou, certo? E mostrava que 67% das pessoas queriam que as Forças Armadas participassem do processo de apuração. A enquete teve 31 mil votos e 82% 82% concorda que as Forças Armadas, o Exército, deve participar do processo de apuração e contagem dos votos. E aí? E aí, irmão? Aí, né, vem um carinha desses aí, faz um dossiê cheio de porcaria, cheio de mentira, cheio de coisa, querendo uma intervenção internacional, como escreveu minha querida Tânia Borrana. Querendo uma intervenção internacional em terra brasileira. Isso é crime de lesa pátria, gente. Isso daí tá lá na Constituição, lá. Tava naquela lei que condenaram o Daniel Silveira querer que organização estrangeira coordene coisa dentro do Brasil. Coisa que eu digo, coisa governamental, sabe? Olha, meus amigos, é difícil, viu? É difícil.